Olá, turbulentos, tudo bem? Vamos começar mais uma aula hoje, uma aula um pouco diferente. Eu vou falar sobre um mineroduto, uma coisa que eu já estou falando pro pessoal que eu vou falar, que é um mineroduto, no caso metálico, só que tem um detalhe. Ele tem um spoiler de uma série que é até meio famosa, que é do Casa de Papel. Portanto, estou avisando. Quem estiver vendo e estiver querendo saber sobre essa série e não tiver visto ainda, da última temporada, quinta se não me engano, não veja, ou então veja o episódio e depois ver aqui que eu vou falar, que vai dar um spoiler, tá bom? Então já estão avisados que eu vou falar um spoiler, que eu queria falar sobre o que eles fazem lá, que tem a ver com isso, tá? E aí eu achei interessante, muita gente me pediu para poder falar, então eu vou falar. Então estão avisados, tem spoiler, e é de mineroduto, é da Casa de Papel, última temporada, que eu acho que é a quinta. Beleza? Avisados. Vamos lá então. Bom, beleza, gente. O que é a pegada aqui? Nós temos na Casa de Papel, os caras lá falam no episódio, eu fui lá, procurei, vi o episódio, perguntei pro pessoal, e o que eles falam? Eles vão transportar, acho que é de um banco, sei lá, enfim, eu não assisto a série, eu não sei exatamente os detalhes. Mas eles pegam o ouro de algum lugar e transportam via um mineroduto a 17 km de distância, 17,8 km de distância, mineroduto com partículas de ouro, né? Pó de ouro, sei lá, eles não deixam muito claro. Eu vou falar o que eles falam no episódio, mas eles deixam bastante informação clara e nós vamos testar se isso funciona, se esse transporte por uma bomba com partículas de ouro, ou seja, ouro em pó, qualquer coisa assim com água, ele consegue mesmo transportar, e se esse roubo seria possível, tá? Então eles pegam uma bomba, que eles falam que tem 5.300 kW, não dá curva, não dá nada, então eu vou falar com uma bomba perfeita, tá? E eu vou supor aqui, que eles claro que não vão falar uma eficiência, mas eu vou supor uma eficiência de, sei lá, 60%, tá bom? Aqui. O mineroduto tem 17,8 km, 17,8 km, igual eu falei, e eles não falam se sobe ou se desce, mas eu vou considerar um caso mais ou menos, que seria horizontal, tá? Horizontal. Subindo piora, descendo melhora. Então horizontal é ok. Provavelmente deve subir. Eu espero que desça, porque descer fica mais fácil, né? Mas nós vamos chegar lá. E o que eles falam lá no episódio? Isso aí eu notei mesmo, vi lá, tá lá. Eles falam que a vazão é de 55,2 metros cúbicos por hora, que a velocidade dentro do escoamento é de 3,25 metros por segundo. Tá lá, eu fui lá no episódio e vi mesmo. O comprimento eu já falei. O diâmetro eles falam meio misturado, eu não sei se é 5, na legenda estava 5 polegadas, mas eu acredito que seja 25, pelo que eu entendi. E depois nós vamos calcular e vai ficar claro. E a massa de ouro que eles vão transportar é de 90 toneladas, ou seja, tem que transportar aí 90 toneladas de ouro no total, tá? Eu coloquei aqui a densidade do ferro, mas não é essa que a gente vai usar. Eu coloquei isso aqui para não dar spoiler para o pessoal e para a gente ter um comparativo. No caso aqui, a densidade do ferro é de 7,8 gramas por centímetro cúbico, mais ou menos. Tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende de alguns aspectos. E do minério, que não se transporta ferro metálico, né? Isso aqui é de ferro metálico. No minério é de 3 a 5, depende da concentração de ferro no minério, né? Porque tem sílica também. Então, volta de 3 a 5, 4, alguma coisa é o mais comum, tá? Mas comparativamente, eu vou colocar aqui como é que a coisa é feia. A densidade do ouro é igual a 19,3 gramas por centímetro cúbico. É um pouquinho maior, né? Isso atrapalha bem um mineroduto que tem que carregar partículas. Piora bem. Então o ouro, e ele tem que ser metálico, porque o ouro na natureza ele já se manifesta metálico, ele não oxida com facilidade, se é que oxida, eu nem sei se ele oxida, porque na natureza a gente acha ferro oxidado, mas o ferro não, o ferro é metálico mesmo, tá? E a granulometria, eles não falam nada. Eu ouvi alguém me falando que era 2 milímetros as partículas, mas eu fiz umas contas, 2 milímetros de partícula de ouro, mas não vai mais de jeito nenhum. Mas não vai de jeito nenhum, tá? Então eu tive que dar uma adaptada para poder fazer essa coisa mais viável. Como não achei em lugar nenhum no episódio,
eu coloquei aqui uns 80% a menor do que 50 micra. 50 micra, gente. Micrométrico. 1000 micrômetros é 1 milímetro. Então 50 micra é bem pouco. É tipo talco. É tipo argila. Sabe quando você pega argila seca? Ela tá assim, bem fininha mesmo, né? Isso é o que eu estou considerando para fazer a coisa mais viável, tá? E também, esse aqui também, ó, que eles também não falam a concentração em massa da mistura, né, da polpa, ou seja, tem que ter uma mistura, quanto de ouro e quanto de água, né, tem que ter essa relação, eles não falam lá. Eu considerei, na minha cabeça, um valor razoável, que eu acho razoável, que é 15% em peso, tá? Nós vamos calcular quanto que é isso em volume, ou seja, a cada 1000 quilos que eu transporto de polpa, né, seja a densidade que ela for, 15% disso é ouro, o resto é água. Tudo bem? Eu acho razoável, 15% razoável. As contas vão se mostrar bem razoáveis aí também. Então, esses são os dados do exercício, tá bom? Que nós vamos fazer e vamos ver se isso dá para fazer. Se tem como fazer isso, se esse roubo é viável, se tem como você jogar. Não estou querendo fazer apologia, pelo amor de Deus, gente. Isso é completa, absoluta, sabe, ficção. É só pra gente ter um exercício interessante sobre um aspecto que a ficção coloca, tá? Vamos calcular então esta velocidade. Vamos calcular então a velocidade para ver se conferir esse diâmetro aqui, para ver se esse diâmetro faz algum sentido. Tá bom? Estou com a minha colinha aqui, que eu já fiz as contas. Então eu vou pegar aqui. Então a gente sabe que a velocidade dentro de uma tubulação circular, obviamente, é QV, né, que é vazão, sobre a área. Tá bom? Isso é tranquilo, né? Como a gente já sabe, aqui a vazão é 55,2 metros cúbicos por minuto, tá? E a área é o diâmetro ao quadrado vezes o π sobre 4, tá? Nós vamos ter que descobrir que diabos é esse diâmetro, para ver se está fazendo sentido. Aqui a gente já sabe que a velocidade, conforme os caras falaram lá, é 3,25 metros por segundo, ok? Então nós vamos fazer um algebrismo aqui para poder separar esse diâmetro para a gente fazer essa conta. Primeira coisa, antes de eu fazer isso, eu já vou transformar esse cara aqui em metros por segundo, metros cúbicos por segundo. Fazendo a continha aqui, você vai ter que dividir esse cara por 60, né? Porque tem 60 segundos a cada minuto. Eu já fiz a continha aqui, vai dar 0,92 metros cúbicos por segundo, tá? Então já fiz essas transformações aqui, só dividir por 60. Tudo bem? Então beleza. Fazendo o algebrismo, a gente vai chegar aqui. D2 é igual a 4 vezes 0,92 metros cúbicos por segundo dividido por π vezes 3,25 metros por segundo. Então, por que eu já fiz esse segundo? Para poder já cortar aqui, né? Cortei aqui, esse aqui vira 2, esse aqui corta. Então, eu vou ter metro quadrado, como está o quadrado aqui, faz todo sentido. Tudo bem? Então, beleza. Aqui, fazendo a continha, vai estar D2 igual a 0,3606 metros quadrados. Fazendo a raiz quadrada dos dois lados, eu chego que o diâmetro é igual a 0,600 metros. O que é um número bem interessante. Significa que eles devem ter feito essa conta mesmo. Chegou um número bem redondinho. Deve ter sido isso mesmo. Isso em polegadas. Quando você vai fazer em polegadas, fazendo a conversão para polegadas, que é multiplicando por 39,37, eu não vou colocar, mas só uma conversão de metro por polegada, qualquer calculadorazinha tem, você vai chegar que esse aqui é 23,6 polegadas. O que tá ok. Aí você fala assim, não, Sacha, mas é 23,6, aqui ele falou 25, mas tem a espessura da tubulação e tal.
Então é razoável. É razoável falar que era 25, então eles não deviam estar todo errados não. Então 23 você está beleza. Então isso aí tá ok, já tem uma vazão, o diâmetro faz sentido. Beleza. Sigamos. Eu fiz. Eu não vou calcular agora como é que você calcula a perda de carga dentro de um mineroduto, porque eu tenho que fazer uma série de aulas enorme, eu tenho que falar para vocês uma porção de coisas e não dá para fazer isso em uma aula. Então eu já calculei, eu tenho um simulador, né? E eu vou só dar um exemplo aqui como é que ficou. Vai ter uma figurinha aí para vocês mostrando como é que vai ser, tá? Mas eu só vou desenhar aqui como é que fica. Ele tem a perda de carga, é mais ou menos assim, tá? É uma curva J, tá bom? E aí, esse ponto aqui de baixo, isso aqui é a perda de carga, né? Esse aqui é a perda de carga, isso aqui é a velocidade, tá? Ou vazão, tanto faz. Isso aí é só um ajuste. Esse ponto aqui de baixo, eu tenho uma aula falando sobre isso. Isso é quando deposita o fluido, ou seja, o sólido fica depositado e aí ele não anda mais. E daqui para trás, essa região aqui para trás, é porque realmente já entupiu e a coisa simplesmente não anda mais. Então você não pode trabalhar nessa região do J, curva J chama isso por conta disso. Você não pode trabalhar essa região para trás. O ponto está mais ou menos nessa região aqui. Ou seja, está na curvinha, o ideal ele está na retinha, significa reto que ele está totalmente suspenso, mas está aqui, dá para aceitar, entendeu? Dá para aceitar e está trabalhando. Vai ter aí uma figurinha, vai aparecer uma figurinha para vocês aí mostrando a curva J bonitinho, vocês vão ver. A perda de carga no total das contas, no final das contas vai ficar 15,4. Vou colocar aqui no cantinho. A perda de carga vai ficar aqui, ó. A perda de carga aqui, ó, metros por quilômetro. Vai ficar aqui em 15,49 metros por quilômetro, ok? Que eu calculei. Beleza? Eu vou um dia fazer um curso explicando esse negócio. Por enquanto não dá, tá? Só aceito por enquanto. Como é que nós vamos fazer? Primeiro eu vou ter que descobrir quanto é que de pressão que a minha bomba vai precisar, né? Quanto de pressão que ela vai ter que fazer para poder bombear isso. Eu já sei que a perda de carga é 15,49 metros por quilômetro. Eu sei o comprimento, então é só multiplicar uma coisa para outra, eu vou saber quantos metros que tem, né? Então vamos lá. A perda de carga total, eu vou colocar a perda total. Perda total é igual a 17,8 km vezes os 15,49 metros por quilômetro aqui. Fazendo essa continha aqui, eu vou chegar que é 275,7 metros de coluna de polpa. Só assim, metros de coluna de polpa. Tá, Sasha. E daí? Calma. Nós vamos primeiro calcular a densidade dessa polpa para a gente saber quanto que dá essa pressão. A gente sabe que é isso aqui de polpa. Só que a gente tem que calcular a densidade da polpa para poder saber quanto é que isso significa, tá bom? A densidade da polpa ela é feita da seguinte maneira. Aqui eu vou colocar o ρ da polpa, perdão. O ρ da polpa, vou chamar de ρm, ela dá pela seguinte forma, tá? É 1 sobre o CW dividido pela densidade do sólido mais 1 menos CW pela densidade do líquido. Isso aqui é uma continha, não é muito complicado chegar nisso não, a gente pode fazer uma aula falando como é que chega nisso aqui, mas você vê, esse aqui é a concentração de sólido, pela densidade do sólido e a concentração de que não é sólido pela densidade do líquido. Então é um balançozinho de massa, não é muito complicado de fazer não, mas a fórmula é essa, tá? Então isso aqui, a gente fazendo essa continha, o que vai ser? Vai ser 1 sobre, aqui a concentração de sólido é 15%, vocês lembram que era 15% aqui de sólido em massa? Então eu vou colocar em 0,15, né? Porque aqui eu poderia colocar 100 e aqui 15%, mas eu vou já colocar em decimal.
tá bom? A densidade do sólido, eu já vou colocar aqui em 19.300 kg por metro cúbico, tá? Já estou transformando aqui de gramas por centímetro quadrado para quilograma por metro cúbico, tá? Para facilitar a minha vida. Mais 0,85, né? Óbvio, né? 1 menos 0,15, 0,85, dividido por 1000, que é a densidade da água, quilograma por metro cúbico, tá? Aí, isso é uma continha que eu não vou ficar fazendo, continha simples, só dividir, somar, dividir de novo, moleza, tá? A densidade do sólido, da polpa do sólido está aqui, da polpa, ou seja, da mistura água com sólidos. Quanto que é a densidade disso? A densidade disso é 1,168 kg por metro cúbico. Ou seja, obviamente tem que ser maior que a da água e obviamente tem que ser menor do que a do sólido. Então a mistura dá um intermediário entre eles. Isso aqui é uma regra de 3 ponderada, entre aspas, assim, né? Então você coloca esse valor aqui. Então essa é a densidade da polpa como se fosse totalmente homogênea. Óbvio que não é, né, gente? Claro que fica menos denso aqui em cima da tubulação e mais denso aqui embaixo, porque, claro, divide, né? Mas funciona desse jeito. Funciona desse jeito. Aqui isso é minha questão artística, né? Que é a tubulaçãozinha com água, os pontinhos de ouro, né? Então, top. Beleza, então nós temos isso aqui, né? Então nós já vou apagar aqui para poder fazer a continha aqui em cima da pressão, tá? Então aqui, no final das contas, eu tenho que fazer aqui, ó, a multiplicação aqui para transformar isso em água, para ficar uma coisa mais fácil, né? Então aqui em polpa, né? Então isso aqui eu sei que é de polpa, então é 1.168 kg por metro cúbico, mas eu vou dividir pela da água, que é quilograma por metro cúbico, tá? Para eu transformar essa metro coluna de polpa em metro coluna de água, porque fica mais fácil para fazer a continha, porque eu sei que 10 metros de água é 1 kg de pressão. Então eu fiz essa continha, né? Então eu já transformei, né? Claro que vai ter que ser um pouco maior, é óbvio. Isso aí vai dar 322,0, né? 0,0 metros de coluna de água, que isso aqui dá aproximadamente quase 1 kg, depende da densidade, é mixaria, tá? A diferença. Mas eu vou arredondar para ficar mais simples, só para a gente ter uma ideia. Vai dar 32,2 kg força por centímetro quadrado. Então, o que nós descobrimos já? A bomba, se considerando tudo reto, vai precisar sair dela 32,2 kg para poder chegar lá, nessa vazão, nessa densidade, nessa mistura, etc. Ou seja, eu preciso de uma bomba que faça isso. Beleza? Agora uma questão só de curiosidade, tá bom? Então nós temos aqui 32 kg. Deixa eu anotar aqui, a pressão vai ser 32,2 kg força por centímetro quadrado da bomba, tá? Agora, por curiosidade, só para poder passar para vocês, vamos ver quanto é que é isso, quanto que tem essa concentração de 15% de sólidos em peso, quanto que é isso em volume, porque tem essa diferença. Se você tem uma concentração em peso, é massa com massa, mas em volume é só volume. Então quanto mais denso é o material, mais ele vai influenciar, óbvio, na massa em relação ao volume, ou seja, vai ser um volume menor para uma massa um pouco maior, né? E o contrário, quanto menos denso é inverso, né? Então vamos ver que quanto que 15% em sólido de peso na polpa significa em volume, ou seja, quanto que efetivamente eu estou vendo lá no mineroduto saindo. Vou só essa continha para vocês. Essa continha é uma continha simples, que é a concentração em volume é igual a concentração em massa vezes a densidade da polpa sobre a densidade do sólido, tá? Aqui a gente já sabe, a concentração aqui é 0,15, né? 0,15 vezes a concentração da polpa é 1.168 kg por metro cúbico, dividido
pela do sólido, que é 19.300 ouro, né? Quilogramas por metro cúbico. Como a gente já sabe, cortou aqui. Essa relação de volume e massa não tem unidade, então tá tudo certo. Fazendo essa continha, vai dar aproximadamente 0,009. O que significa? É mais ou menos 1%. Ou seja, olha que interessante. Com 1% de volume, ou seja, de 99% de volume de água, 1% só é de ouro. Mas isso representa em peso 15% da massa total é de ouro e 85% é de água. Olha a diferença aqui, a quantidade de massa que o ouro agrega na polpa. Então assim, 1% é uma mixaria de ouro, é muito pouco mesmo, 1% é uma mixaria. A gente trabalha aí, quando dependendo do mineroduto, com muito mais, 10%, 20%, dependendo do mineroduto. Isso aqui é 1%. 1%. Tá bom? Então, só de curiosidade, já fica a fórmula para vocês. Então, vamos lá. E aí? O que eu vou fazer com isso aí agora? Agora, eu vou calcular a potência do motor para ver se a bomba vai aguentar. Ele me mandou aqui para mim que era 5.300 kW. Eu tenho a potência, eu tenho a vazão, eu tenho a pressão, eu tenho a vazão, então dá para calcular. A potência, a formulinha facinho da potência é pressão vezes vazão sobre a eficiência. Nós já temos pressão, nós já temos vazão, agora nós temos só que calcular. Aí nós temos aqui uma estimativa de eficiência da bomba. Estou fazendo a continha aqui. Eu já vou fazer as transformadas, porque eu vou ter que transformar essa pressão aqui em Pascal. E então eu vou fazer essa transformada já, só fazer uma continha aí tranquilo, tá? Na verdade, não, eu posso fazer a transformada aqui, vai ficar mais fácil, ó. 32,2 kg força por centímetro quadrado vezes 98066 Pascal por quilograma força por centímetro quadrado, ou seja, isso aí é transformado. E aqui eu vou ter que colocar meio apertadinho aqui, vezes o 0,92 metros cúbicos por segundo, né? Que é a vazão que eu já tinha transformado antes, tá? Dividido por 0,6. Então aqui eu já fiz a transformada, eu deixei aqui explicando como é que transforma. E aí as unidades vão todas bater, tá? Porque Pascal você vai fazer quilograma por metro segundo ao quadrado, aí já dá para cortar tudo aqui, vai sobrar só as unidades de potência, tudo bem? No fim das contas, se eu faço essa continha, eu vou ter que 845,3 watts. Se eu quiser para quilowatt, é só dividir por 1000 e passo essa vírgula para cá, ou seja, eu vou ter que aproximadamente 4.841,8 kilowatts. Atende? Atende. Tá para fazer. Não é o ideal, não. É o ideal ter uns 15% de diferença entre elas, ou seja, você não pode trabalhar com valores muito próximos da potência, por uma das questões, mas como o cara vai fazer um roubo lá uma vez só, se a bomba explodir, não tem problema, tudo bem, né? Então beleza. Aí tá. Então nós chegamos à conclusão que dá para fazer, desde que seja bem fininho, que eu não sei se é, pelo que na imagem no filme, não sei se dá para fazer, e que a bomba atenderia. Só que tem alguns poréns. Uma bomba de polpa, ela não geralmente uma bomba só não consegue fazer uma pressão de 32 kg, porque ela teria que ser provavelmente multistágio. Eu nunca vi polpa com bomba multistágio. Geralmente são bombas em série, né? Porque bombas multistágio são muito complexas. Se você colocar sólido no meio, elas geralmente dão problema. Mas como é para usar uma vez só na vida, acho que dá para fazer. Bota uma bomba multistágio aqui,
ela faz quantos estágios for necessário, geralmente é 60 metros por estágio, precisaria de uns 3 ou 4 estágios, dá para fazer. Não é o ideal para um projeto normal, mas dá para fazer, né? Agora vamos ver quanto tempo demora para o ouro chegar do ponto A para o ponto B. Vamos ver quanto tempo demora? Que eu acho que é uma discussão interessante. A vazão mássica da polpa é a seguinte: é a densidade da polpa vezes a vazão da polpa, tá? Então você vai saber quanto de massa em peso está sendo transportado, porque eu só sei em volume, agora eu quero saber em peso, né? Por tempo, né? Então beleza, fazendo essa continha aqui, eu sei que é 168 kg por metro cúbico vezes a vazão, eu vou colocar em metro por segundo, 0,92 metros cúbicos por segundo, tá? Fazendo essa continha aqui, eu vou chegar que é 1074,56 kg por segundo de polpa. Só que a gente sabe que a vazão, que a quantidade de massa que tem na polpa de ouro, que importa pra gente, é 15%, para 0,15. Ou seja, é 15% disso, que é a massa. Ou seja, quanto que está escoando de ouro por segundo? E aí, esse valor de polpa vezes 15%. Fazendo essa continha aqui, a massa de ouro é igual a 161,18 kg por segundo. Ou seja, nós estamos transportando 161,18 kg de ouro por segundo, considerando que isso aqui está bem homogêneo, que dá para fazer, tá? Quanto tempo que demora então para eu transportar os 90 toneladas que está aqui em algum lugar? 90 toneladas de ouro. Quanto tempo vai demorar? Então o tempo vai ser igual às 90 toneladas dividido por 161,18 kg por segundo. Essa continha aí vai dar 558,38 segundos, que isso aqui é mais ou menos, cortou aqui, né? Isso aqui é mais ou menos 9,3 minutos. Ou seja, a partir do momento que o cara ligou essa bomba bonitinha, em 9 minutos vai chegar o ouro todo lá. É bem impressionante. Se os caras conseguirem mesmo fazer um negócio desse, é até bem rápido, né? Mas sim, deixa eu dar só mais uns últimos comentários. O que precisaria ser feito para viabilizar um transporte desse? Isso é tudo muito teórico, tá, gente? Tem que analisar muita coisa. Mas assim, a princípio funciona, tá? O que eles teriam que fazer? Teria que ter um tanque agitado aqui, com a polpa, mantendo bem agitado isso aqui, bem agitado, mantendo bem homogêneo, para depois alimentar na bomba, para ir para o mineroduto. Tem que ter um cara controlando isso aqui, ver se a pressão não sobe, se não decanta. Se tiver uma subida ou uma descida aqui, a coisa complica muito, porque a bomba vai ter que dar conta dessa subida e descida. Então assim, tem muitos aspectos que não foram claros, mas supondo aqui o que eu falei, e se eles fizerem isso aqui, deve funcionar. O problema é que tem um tanque agitado, eles vão saber disso? Ou provável. Será que não tem nenhuma elevação no meio do caminho? Acho que também bem provável. E quando você sobe alguma coisa, a tendência é piorar ainda mais a deposição do ouro e fazer a coisa ficar mais complicada. Então assim dá para considerar. Mas assim, também outra coisa, moer o ouro a talco. Será que eles vão conseguir moer o ouro a talco dentro de um lugar que ele está roubando? Será que ele vai conseguir moer aquele lingote? Será que ele está em pó? Não sei. Mas enfim, eu achei interessante uma coisa para discutir, né? Da ficção, né? Então fica aí para a gente discutir dessas questões. Vocês podem mandar mais alguma outra coisa que vocês queiram saber sobre ficção aí, para a gente ver se é possível. Mas a princípio, Casa de Papel não fez uma coisa impossível, é só pouco provável, bem pouco provável, mas impossível não é não, né? Dá para considerar e calcular e ver se funciona no final das contas. Eles têm uma tentativa só, né? Então tá bom, gente.
Obrigado pela aula aí e continue estudando. Vai perguntando aí que eu vou responder. Tchau, tchau.